A Lua, nosso satélite natural, tem um ciclo que dura aproximadamente 29,5 dias, conhecido como ciclo lunar. Durante esse período, a Lua passa por 8 fases distintas, que são visíveis para nós da Terra e resultam da interação entre o Sol, a Lua e a Terra. Cada fase é única e traz consigo mudanças no comportamento das marés, da fauna e da flora, além de influenciar os ritmos biológicos de diversas espécies. Essas fases da Lua não acontecem de forma aleatória. Elas são causadas pela posição relativa da Lua em relação à Terra e ao Sol. Quando a Lua se move ao redor da Terra, a quantidade de luz solar que ela reflete muda, e é isso que cria as diferentes fases. Cada uma delas tem efeitos distintos na natureza, desde a influência nas marés até o impacto nos ciclos de vida de muitas espécies. Em cada fase, a Lua nos ensina um pouco mais sobre o equilíbrio natural da Terra e o constante movimento dos corpos celestes. Neste documentário, vamos explorar o que acontece em cada uma dessas fases e como elas moldam o nosso mundo. Lua nova. A lua nova marca o início do ciclo lunar. Durante essa fase, a Lua se encontra diretamente entre a Terra e o Sol, com sua face iluminada voltada para o Sol e sua face sombria voltada para a Terra. Como resultado, a Lua fica invisível para nós da Terra. Embora pareça um período de silêncio, a Lua nova é essencial para o ciclo, funcionando como um ponto de partida para tudo o que virá. Do ponto de vista científico, a Lua nova acontece porque a posição da Lua bloqueia a luz do Sol, impedindo que a sua face iluminada seja visível da Terra. As forças gravitacionais da Lua e do Sol, quando alinhadas, afetam diretamente as marés, gerando marés baixas. Durante esse período, as marés não são tão intensas, refletindo um período de calmaria no ambiente marinho. A Lua nova também marca o momento ideal para o planejamento e preparação de novos projetos, pois a energia da Lua está em repouso, aguardando a hora de crescer. Ecossistemas costeiros e marítimos começam a experimentar essa quietude, preparando o terreno para as mudanças que virão com as fases subsequentes. Lua crescente. A fase crescente começa logo após a Lua nova, quando a luz solar começa a iluminar uma parte crescente da Lua. Nessa fase, a Lua começa a aparecer como um arco fino no céu, conhecido como Crescent Moon. A quantidade de luz refletida pela Lua aumenta gradualmente à medida que ela se move em direção ao quarto crescente. Durante esse período, a Lua é visível por um tempo crescente cada noite. A influência dessa fase na Terra é principalmente observada nas marés. Com a Lua agora começando a se afastar da posição alinhada com o Sol, a gravidade da Lua começa a exercer um efeito mais forte sobre os oceanos, o que resulta em marés mais altas do que durante a Lua nova. Esse aumento das marés pode afetar ecossistemas costeiros e marinhos, como manguezais e recifes de corais, criando um ambiente de maior atividade. Além disso, durante a fase crescente, o aumento da luz natural começa a afetar a vida selvagem, incentivando algumas espécies a se tornarem mais ativas à noite. Esse momento também é simbolicamente importante para o início de novas empreitadas e projetos, pois é quando as sementes começam a germinar, tanto no mundo natural quanto no humano. Quarto crescente. O quarto crescente ocorre quando metade da Lua está iluminada, e ela forma um quadrado perfeito no céu. Nesse ponto, a Lua está a 90 graus em relação ao Sol, o que significa que a luz solar incide de forma lateral sobre a Lua. Essa fase é frequentemente associada a um período de tensão, quando as intenções e esforços começam a enfrentar obstáculos. Do ponto de vista astronômico, a Lua continua seu movimento ao redor da Terra, e sua órbita começa a gerar um efeito gravitacional crescente sobre os mares. O impacto nas marés durante o quarto crescente é notável, pois as marés ficam mais fortes do que nas fases anteriores, um fenômeno conhecido como marés de quadratura. Esse aumento da intensidade das marés pode afetar o comportamento dos ecossistemas costeiros, movimentando águas e alterando a dinâmica de nutrientes. Além disso, a energia dessa fase pode gerar um aumento de atividade nas plantas e animais,
estimulando processos como a germinação e o crescimento. No nível humano, é um período de enfrentamento de desafios. O quarto crescente exige que decisões sejam tomadas, e é uma fase em que é necessário ter determinação para superar as dificuldades que surgem no caminho. Lua gibosa crescente. A fase da lua gibosa crescente ocorre após o quarto crescente, quando mais de metade da lua está iluminada, mas ainda não atingiu a lua cheia. Neste estágio, a lua começa a se aproximar de sua plenitude e a luz solar reflete-se de forma cada vez mais intensa sobre sua superfície. Astronomicamente, a lua está mais distante da posição do quarto crescente e está se aproximando da fase de lua cheia, o que significa que sua influência sobre as marés se torna ainda mais pronunciada. As marés atingem um ponto de maior intensidade durante a lua gibosa crescente, devido à proximidade entre a lua e o sol, o que gera um maior alinhamento das forças gravitacionais que afetam os oceanos. Esse aumento nas marés influencia diretamente os ecossistemas marinhos e costeiros, trazendo mais nutrientes para as águas e intensificando a atividade biológica. Além disso, a fase gibosa crescente é um período de crescimento acelerado tanto na natureza quanto em muitos projetos. Na agricultura, por exemplo, é um período propício para o cultivo, pois a energia crescente da lua favorece o desenvolvimento das plantas. O ritmo da vida se acelera e os esforços começam a se manifestar mais claramente. É um tempo de concentração, pois o processo iniciado nas fases anteriores começa a se intensificar. Lua cheia. A lua cheia ocorre quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua, fazendo com que a face inteira da Lua voltada para a Terra seja completamente iluminada. Neste ponto do ciclo lunar, a Lua atinge seu auge, tanto em visibilidade quanto em intensidade gravitacional. A energia da lua cheia é um momento de culminação, onde os esforços iniciados nas fases anteriores chegam ao seu clímax. Durante essa fase, as marés atingem seu pico, conhecidos como marés de Cizígia, que ocorrem devido ao alinhamento perfeito das forças gravitacionais entre a Lua e o Sol. Esse aumento nas marés pode ter um grande impacto nos ecossistemas marinhos, alterando a dinâmica das zonas costeiras, afetando a fauna e flora que dependem desses ciclos de marés. O aumento da luminosidade também pode afetar os ritmos biológicos dos animais noturnos, estimulando a atividade durante a noite. Na natureza, este é um momento de máxima expressão. As plantas estão em pleno crescimento, os ciclos reprodutivos de muitas espécies estão no auge e os frutos começam a amadurecer. Para os seres humanos, a lua cheia é uma fase de realização. É um momento para refletir sobre o que foi alcançado até então, revisar os progressos feitos e ajustar os próximos passos, se necessário. A lua cheia, com sua energia intensificada, nos lembra de que a plenitude é uma etapa importante antes de qualquer transformação ou renovação. Gibosa minguante. Após a lua cheia, a lua entra na fase minguante gibosa, quando a luz refletida sobre sua superfície começa a diminuir. A lua ainda está mais iluminada que metade de sua face, mas o processo de redução é evidente. Nessa fase, a lua começa a afastar-se do seu ponto máximo de luminosidade, refletindo o início do processo de introspecção e preparação para o ciclo seguinte. Em termos astronômicos, a minguante gibosa ocorre quando a lua se afasta do alinhamento direto com o Sol e a Terra. Com isso, as marés começam a diminuir, uma vez que a força gravitacional da lua sobre os oceanos vai se atenuando. Esse decréscimo nas marés pode afetar os ecossistemas costeiros, fazendo com que a dinâmica das águas e a distribuição de nutrientes se alterem. A fase minguante gibosa é também uma fase de liberação. Em muitos aspectos da natureza, é um período de descarte, no qual as plantas e os animais iniciam um processo de repouso e restauração. Nas plantas, por exemplo, o crescimento desacelera e a energia é redirecionada para a preservação e manutenção. Em muitas culturas agrícolas, é um momento de colheita ou de descanso antes de iniciar o novo ciclo. Para os seres humanos, é uma fase que convida à reflexão e revisão do que foi feito até o momento. A energia da lua minguante gibosa nos pede para olhar para dentro,
liberar o que não é mais útil e fazer ajustes antes de iniciar uma nova jornada. Quarto minguante. O quarto minguante ocorre quando metade da lua ainda está iluminada, mas a luz está diminuindo gradualmente. Nessa fase, a lua se encontra em um ponto de transição, onde a energia expansiva das fases anteriores começa a se retrair. O Sol e a Lua estão em um ângulo de 90 graus, criando uma divisão entre o lado iluminado e o lado escuro da Lua. Astronomicamente, a fase do quarto minguante é uma preparação para a Lua nova, o que significa que estamos nos aproximando do final do ciclo lunar. As marés também começam a diminuir, e a força gravitacional da Lua se reduz, o que resulta em marés mais baixas. Esse declínio nas marés afeta os ecossistemas costeiros, trazendo um período de calmaria após a agitação das fases anteriores. A natureza começa a desacelerar, com um foco na recuperação e preparação para o novo ciclo. No reino animal, as espécies podem entrar em uma fase de descanso ou reprodução mais tranquila, aguardando a próxima lua nova para reiniciar seus ciclos. Para os seres humanos, o quarto minguante é um momento de reflexão e revisão. É uma fase que exige a tomada de decisões, o fechamento de ciclos e a eliminação do que não serve mais, preparando o caminho para novos projetos e novas oportunidades que surgirão no início do próximo ciclo lunar. Lua minguante. A fase minguante é o estágio final do ciclo lunar, onde a lua está quase completamente escura. Apenas um pequeno arco de luz pode ser visto, marcando a última etapa antes do reinício do ciclo com a lua nova. Durante esse período, a lua se afasta ainda mais de sua fase de máxima iluminação e se prepara para recarregar suas energias. Astronomicamente, a lua começa a se mover para uma posição que a coloca novamente entre a Terra e o Sol, o que resultará na lua nova. Durante a fase minguante, a força gravitacional da lua sobre os oceanos diminui ainda mais, o que leva a marés extremamente baixas. Esse período de marés baixas pode afetar os ecossistemas marinhos, diminuindo o movimento das águas e alterando o comportamento de espécies costeiras e marinhas. No mundo natural, a fase minguante é um momento de descanso e recuperação, quando a energia que foi distribuída durante as fases anteriores começa a se concentrar internamente. Para a flora e fauna, é um período de quietude, onde o ciclo de crescimento desacelera e se prepara para a regeneração. Para os seres humanos, a fase minguante é o momento de introspecção final, uma chance de finalizar tarefas pendentes, refletir sobre o que foi realizado e liberar o que não serve mais. A lua minguante nos lembra que, assim como ela, todos nós precisamos de um tempo para descansar e nos preparar para um novo começo.